Que privilégio que temos de mais uma vez, podemos agora abrir a palavra do Senhor e ter nela entendimento, vida e sabedoria para nós. Hoje nós, pela manhã, iniciamos a nossa temporada de escola dominical e lá na sala de fundamentos nós falamos sobre a Bíblia e como é maravilhoso mais uma vez parar para refletir sobre a doutrina da Escritura, o que são as Sagradas Escrituras, sobre a inerrância, a inspiração e como que Deus dá sabedoria aos simples por meio da Escritura. Coisas que somente o Espírito Santo, por meio da sua misericórdia, da sua graça, faz por nós. E quando nós nos achegamos, nós falávamos isso hoje de manhã na nossa aula, aqueles que se achegam para a Escritura como orgulhosos, querendo julgar a palavra de Deus, na posição de juízes sobre a palavra de Deus, saem tão secos quanto chegaram, porque a palavra diz que Deus, Ele rejeita o orgulhoso, o soberbo o Senhor rejeita, mas por outro lado aquele que se achega à palavra de Deus, em humildade, clamando a Deus para que fale ao seu coração, para que Deus trabalhe na tua vida por meio da Escritura. Essa mesma Escritura diz que Deus dá graça ao humilde, dá sabedoria ao simples. Então, quando nós nos chegamos agora mais uma vez para abrir a Escritura, não é um momento para que a gente meça as pessoas pelo seu grau de escolaridade ou quão intelectual você é para entender a palavra de Deus. Mas esse é um momento para que você se coloque na posição de humildade diante da palavra. Você se coloque diante da palavra de Deus como alguém que está com sede e sabe que aqui você vai encontrar água, água viva, água que transborda. Aqueles que se achegam com esse coração diante da palavra de Deus, a promessa de Deus é de que Deus dá graça, Deus dá sabedoria. O livro de Tiago fala que não há ninguém que pedindo sabedoria Deus não dê, porque Deus se agrada em dar sabedoria, Deus se agrada em se revelar. Por isso eu quero te convidar a orar, para que a gente peça a Deus que Ele de fato se revele a nós por meio da sua palavra e que Ele sacie a nossa sede por meio da Sagrada Escritura. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra inspirada diante de nós. Nós cremos que essas palavras que leremos não são letras mortas, letras de meros pensadores humanos, como se tudo baseasse em sua própria inteligência, mas sabemos que o que temos em nossas mãos é palavra viva, palavra da verdade, palavra capaz de dividir o nosso espírito, de trazer luz e abrir os olhos do nosso coração. Mas para isso nós clamamos a dependência e a misericórdia do Seu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, ó Deus. Viemos ao Senhor como sedentos, como aquele que tem sede veio por um copo d'água, aquele que tem fome veio por um pedaço de pão. Abençoa-nos enquanto lemos e aprendemos a Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Te convido a abrir no livro de Efésios, capítulo 3. Nós temos estudado o livro de Efésios nos nossos cultos da noite. E se vocês têm percebido, nós temos ido bem devagar. Nós temos pegado aquelas grandes perícopes, aqueles grandes trechos, e separado em porções de 2, 3 versículos, para que a gente caminhe com bastante calma nesse livro que é tão rico, tão maravilhoso. Hoje nós leremos o texto de Efésios, capítulo 3, de versos 20 e 21. Efésios 3, de 20 a 21, aqui é o final da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso. E assim diz as suas palavras: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos ler mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Hoje nós nos dedicaremos para estudar esses 2 versículos, mas não dá para falarmos sobre esses 2 versículos sem olharmos para tudo aquilo que Paulo vem falado desde o começo da sua carta. Paulo, ele encerra essa oração
adorando a Deus, glorificando a Deus. Mas Paulo está encerrando não somente a sua oração, mas ele está encerrando todo um argumento que ele começou a construir desde o capítulo 1. Como nós vamos estudar daqui para frente, a partir do capítulo 4, Paulo inicia uma parte dessa carta muito mais prática, muito mais objetiva no sentido prático, da vida prática desses irmãos. Então vejam que Paulo aqui no final do capítulo 3 não está encerrando somente uma oração, mas ele está encerrando uma seção desse livro, essa seção mais doutrinária, e que Paulo encerra com uma adoração a Deus. O que nós percebemos é que Paulo encerra esse argumento da mesma forma como começou, bendizendo o nome do Senhor. Se você abrir comigo no capítulo 1, versículo 3, depois de Paulo fazer a sua breve apresentação, ele começa o seu argumento no versículo 3 dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como Paulo abre essa sessão bendizendo o nome do Senhor. E agora, quando ele vai encerrar essa sessão no final do capítulo 3, mais uma vez ele bendiz aquele que é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, entregando a ele toda a glória. Nesse trecho, nesse meio tempo entre glória e glória, Paulo falou sobre muitos assuntos. Paulo trabalhou sobre muitas doutrinas. Vejam que Paulo começa o capítulo 3, o capítulo 1, lá o seu começo, o seu argumento, falando sobre a riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Paulo exalta a eleição incondicional como prova do amor dele por nós. Paulo vai falar sobre a nossa adoção como filhos, que nós fomos eleitos como filhos, adotados como seus filhos. Paulo vai falar sobre a redenção do sangue de Jesus Cristo, do mistério de Deus revelado a nós por meio de Jesus. Paulo também fala do penhor do Espírito Santo, que garante a nossa herança e nos guarda até o final. Paulo vai falar da glória de Deus na igreja, que nos dá sabedoria, revelação, que abre os nossos olhos espirituais, que ilumina o nosso entendimento, que nos chama para uma viva esperança e nos faz herdeiros de Deus. Paulo também fala da própria glória de Deus em Cristo Jesus, que fez ressuscitar Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita, e deu a Jesus toda a autoridade que há no céu e na terra, acima de todo principado, potestade, de forma que não há absolutamente nenhum poder, nenhum domínio, nenhum rei que esteja fora do reinado de Cristo Jesus. Paulo, no capítulo 2, ele inicia nos lembrando quem nós éramos antes de Cristo Jesus. Vocês se lembram daquele famoso texto, de que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, e vivíamos a nossa vida seguindo o curso desse mundo, seguindo tudo aquilo que faz o nosso pai, segundo a carne, Satanás, em obediência, em subserviência ao príncipe das trevas. Mas que pela riqueza da misericórdia de Deus, por causa do seu muito amor, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos, recebemos vida em Cristo Jesus. Vejam o padrão do argumento. Paulo encerra o capítulo 1 nos lembrando de Cristo Jesus, que morreu, foi ressuscitado e assentou à destra de Deus. Paulo inicia o capítulo 2 dizendo que nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus e nos ressuscitou para essa viva esperança. E sabe o que Paulo vai dizer? Que nós também fomos levados para nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, da mesma forma como o próprio Cristo Jesus está assentado nos lugares celestiais, nós também, pela riqueza da misericórdia e da graça de Deus por nós, também fomos levados a assentar com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Isso tudo para evidenciar a maravilhosa graça e bondade de Deus para conosco. Porque nós somos salvos unicamente pela graça, é o que Paulo diz. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas é por meio da fé, esse dom de Deus, essa dádiva de Deus por nós. Tudo isso é presente, é dom de Deus, para que absolutamente ninguém se glorie em sua presença. Vejam quanta coisa Paulo já falou, e foram apenas 2 capítulos. O capítulo 3, se você se lembra, Paulo abriu a sua carta, esse capítulo, dizendo que ele está preso. Ele está preso por causa dessa mensagem. É por causa dessa mensagem maravilhosa da graça e da misericórdia de Deus por nós que Paulo foi preso. Mas Paulo escreve: mas meus irmãos, não fiquem desesperados, porque a minha prisão é glória para vocês. E Paulo começa a se lembrar do que Deus fez na própria vida de Paulo
para alcançar a igreja de Éfeso. Paulo vai dizer, eu era o menor de todos, eu sou o pior dos pecadores. Paulo se lembra de quem ele era antes do chamado de Cristo. Paulo era um perseguidor da igreja. E quando ele é alcançado pela graça de Deus e feito apóstolo pelo próprio Senhor Jesus, Paulo ele diz, eu sou o menor de todos, porque olha quem eu era. Mas veja, ele diz para a igreja de Éfeso, mas Deus me usou para levar os mistérios de Deus para vocês, gentios. Eu estou aqui, eu escrevo para vocês, igreja de Éfeso, porque Deus me alcançou e Deus tem usado a minha vida para revelar para vocês a dispensação da graça de Deus. Deus tem usado a minha vida para revelar para vocês aquilo que estava oculto em tantas e tantas gerações para vocês. Isso chegou luz, chegou clareza. Por isso não fiquem desesperados porque eu estou preso. Porque o fato de eu estar preso é só um símbolo, só um sinal da glória de Deus por vocês. Porque se eu não estivesse preso, significava que eu jamais teria sido levantado pelo próprio Deus para transformar a vida de vocês, para levar o evangelho para a vida de vocês. E Paulo então, ele inicia a sua oração no final do capítulo 3, quando ele diz a partir do verso 14, leia comigo: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vejam quão rico é o conteúdo do que Paulo escreve. Quanto conteúdo, quanta maravilha, quanta bondade, quanta graça de Deus. Mas Paulo ainda não encerrou sua oração. Paulo encerra a sua oração nos versículos 20 e 21. E ele encerra colocando, elevando e levantando a sua voz para glorificar esse Deus que fez todas essas coisas que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, essas palavrinhas finais aqui dos versículos 20 e 21, é o que nós chamamos na teologia de doxologia. As crianças que estão anotando o sermão podem colocar aí como palavra do dia, doxologia. E eu vou explicar para vocês o que é doxologia. Literalmente, doxologia significa dizer glórias, falar glória. Talvez alguns tenham vindo de um contexto de igreja que um irmão olha para o outro e fala, dá glória aí, irmão. Dá um glória, irmão. Isso nada mais é do que dizer doxologia. Doxologia é dar glória, dizer glória. E geralmente essa doxologia, ela é encontrada na Escritura como fórmulas e frases que são usadas para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. Frequentemente expressa através de uma oração, de um hino ou de uma declaração de fé. Doxologia é aquilo que geralmente encerra todo um argumento doutrinário. Nós vemos isso constantemente nos escritos de Paulo. Paulo fala de uma profundidade doutrinária, mas ele encerra dando glória a Deus que nos deu essa doutrina. Talvez a doxologia mais famosa que nós temos de cabeça é a doxologia que aparece lá no livro de Romanos. No livro de Romanos, nós temos também um livro muito robusto doutrinariamente. Alguns chamam da teologia sistemática do apóstolo Paulo. Tanta doutrina que há lá. E Paulo vem trabalhando doutrina desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E ao final do capítulo 11, quando Paulo está extasiado diante de tanta glória e majestade, e quão profunda é essa doutrina que Paulo pregou para a igreja de Roma, Paulo então ora no capítulo 11, verso 33 de Romanos. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, esses textos de doxologia são textos que de fato movem a nossa alma. Porque são textos em que o autor, ele para um pouco diante de tudo aquilo que ele tem explicado, de tudo aquilo que ele tem falado, de tudo aquilo que ele escreveu, e para apenas para se deleitar na pessoa do próprio Deus. Ele olha para tudo aquilo que ele escreveu, para esse corpo de doutrina, e não há mais nada que ele possa fazer que não cair de joelhos diante dessa majestade, da glória, da beleza, da formosura do próprio Deus, e glorificá-lo com suas palavras, glorificá-lo com o seu coração e dar glórias a esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Assim, irmãos, é o que nós dizemos de que toda doutrina ou toda ortodoxia precisa terminar com doxologia. Em termos simples, tudo aquilo que nós aprendemos sobre Deus, todo o nosso conhecimento sobre Deus, precisa terminar em adoração. Tudo aquilo que nós aprendemos sobre Deus, todas as doutrinas, o conhecimento, eles precisam necessariamente nos levar ao deleite em Deus. Eles precisam nos levar necessariamente a glorificar a Deus, a bendizer o seu nome, a louvar o seu bendito nome. Preste atenção no que eu vou falar agora. Conhecimento sem adoração é idolatria. Quando nós temos conhecimento, mas esse conhecimento não desemboca em adoração a Deus, isso não passa de idolatria. Nós estamos idolatrando o conhecimento, a ciência. Por outro lado, a adoração sem conhecimento é blasfêmia. Quem pensa adorar aquele que não conhece, na verdade está blasfemando. E nós vemos constantemente isso na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, Deus pedindo para que as pessoas parem de ir aos templos, para que haja alguém com coragem suficiente para que não haja o templo, e não coloque fogo estranho no seu altar, porque as pessoas estão adorando aquilo que não conhecem. Estão levantando louvores a Deus, mas não conhecem a esse Deus. É como se Deus dissesse, não é a mim que vocês estão louvando, será que vocês não entendem isso? Arthur Pink, ele escreve que talvez um dos maiores ambientes de idolatria que haja no mundo é o ambiente da igreja. Porque as pessoas vão à igreja para adorar um falso Deus. E se estão adorando um falso Deus, elas se reúnem dominicalmente em igrejas para oferecer atos de idolatria, de blasfêmia. Adoram? Sim, adoram, mas adoram o que não conhecem. E quando adoram o que não conhecem, cometem blasfêmia. Por isso, irmãos, conhecimento e adoração precisam sempre caminhar lado a lado. Uma sem a outra gera um perigo terrível de autoenganação. Primeiro nós temos essa pessoa que conhece muito, só com a mente, mas não conhece a Deus com suas afeições, que ainda não se rendeu a Deus, que o seu amor, as suas afeições, as suas paixões não estão curvadas diante de Deus. Ele entregou somente a mente ao Senhor. Ele dedica a sua mente a conhecer a Deus. Mas ele não ama aquilo que ele conhece. Ele conhece, mas ele não ama, ele não adora. E não se enganem, irmãos. Esse tipo de pessoa está se multiplicando cada vez mais ao redor da igreja brasileira. E sem dúvidas, há muitos entre nós que podem cometer esse mesmo problema. De se dedicar em conhecer a Deus, mas um conhecimento meramente intelectual, mas não um conhecimento capaz de fazer os nossos joelhos dobrarem diante dessa glória, dessa majestade e dessa bondade de Deus. Vocês se lembram, no final do Sermão do Monte, quando Jesus diz, olha, no último dia, muitos virão dizendo, Senhor, Senhor. Mas ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos chegarão diante dele, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo.
mostrando o conhecimento de Deus. Vejam, essas pessoas que vão a Jesus dizem, Senhor, Senhor. Eles têm uma teologia correta a respeito de Jesus. Mas o que Jesus diz a eles? Eu nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são. Vocês até podem ter teologia, vocês até podem ter conhecimento, mas eu não sei quem vocês são. Em Romanos 1 também, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, vai dizer que as pessoas têm conhecimento de Deus. Deus se revelou a eles, mas exatamente porque as pessoas tiveram revelação de Deus, mas não o glorificaram como Deus, eles se tornaram nas piores bestas que podem acontecer nesse mundo, se curvando a todo tipo de animal, de quadrúpede, se rendendo aos piores pecados que alguém pode se render. Tudo isso por quê? Porque tiveram um conhecimento prévio de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Vejam o perigo, irmãos, de quando nós conhecemos a Deus. Nós temos conteúdo a respeito de Deus, mas esse conteúdo não faz os nossos joelhos se dobrarem. Nós poderíamos dizer também que conhecimento sem adoração nos faz igual a Satanás. É isso que Tiago fala. Quando ele vai dizer, você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Sabe qual que é a diferença de alguém que crê, alguém que entende e crê, mas não adora Satanás? Absolutamente nenhuma. Satanás também crê na Escritura. Satanás também conhece a Escritura e, ouso dizer, conhece muito mais do que você. Satanás conhece a Deus muito mais do que você. Mas sabe por que Satanás não é um cristão? Porque Satanás não adora. Porque Satanás não se curva. Porque Satanás não se rende a Cristo Jesus. Mas ele conhece. Vejam, irmãos, por isso o perigo de muitos se achegarem à igreja e meramente conhecerem a Deus, estudarem a Bíblia, virem na escola dominical, comprarem livros e mais livros e conhecerem a Deus. Mas se esse conhecimento não desce ao nosso coração, às nossas afeições, esse conhecimento de Deus está sendo usado para maior condenação por nós. Porque a cada vez conhecemos mais a esse Deus, mas não nos rendemos a Ele, nós nos parecemos não mais com Cristo Jesus, mas nós nos parecemos mais com o próprio Satanás. Por isso, esse é o perigo de conhecimento sem adoração. Mas, por outro lado, temos o outro perigo, que é o perigo da adoração sem o conhecimento, que, como eu disse, nos torna como blasfemos. Lembrem-se da palavra de Jesus aos fariseus. Ele diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E aqui o coração tem a ver com o entendimento. O coração, na linguagem bíblica, não é meramente onde está o amor, mas onde está também o conhecimento. Jesus fala, vocês até abrem a boca para me adorar. Vocês até da boca para fora rendem louvores a mim. Mas o coração de vocês está longe de mim. Também Jesus dizendo à mulher samaritana, ele diz, olha, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. E deixa eu te falar uma coisa, são esses os adoradores que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele diz, o Pai procura por adoradores, e esses adoradores não adoram a Deus somente em espírito, somente com barulho, somente com dando glória, mas Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conhecendo a Deus, conhecendo quem Deus é. Percebam, irmãos, como que nós não podemos escolher um em detrimento do outro. E geralmente, é isso que as pessoas vão pedir para que você escolha. Nós ouvimos disso de igrejas, né? Ah, aquela igreja é uma igreja com muita adoração, com muito fervor. Ah, aquela é uma igreja quente, que adora muito. Eles não conhecem muito, não. Não tem muita doutrina lá, não, mas olha, é uma adoração. Você quer fazer parte dessa igreja? Com muita adoração, muito fervor, mas sem conhecimento? Isso é blasfêmia a Deus. Mas, por outro lado, eu também não quero fazer parte de uma igreja que tem muito... Aquela igreja, olha, a gente aprende tanto, é tanto conteúdo, é tanta doutrina. O povo não ama Jesus, não. O povo não adora, não.
Na hora de cantar, olha, aquele povo mal se atreve a levantar a voz. É o que o pessoal diz, né? Um culto solene. O povo não adora, não. O povo não se rende a esse Cristo. As suas afeições não estão... Mas é muito conhecimento. Olha, você não vai sair de lá sem conhecimento. Você vai aprender muito lá. Você quer esse tipo de igreja? Eu não quero. Porque isso é idolatria. O que nós vemos na Escritura, irmãos, é que conhecimento e adoração caminham juntos. Nós não devemos optar por uma igreja adoradora ou conhecedora. Mas o que nós vemos na linguagem da Escritura é que nós exaltamos a doutrina a respeito de Deus. Nós exaltamos o conhecimento de Deus, a sua palavra. Nós queremos conhecer a sua palavra, beber e mastigar e sermos alimentados, instruídos, iluminados pela palavra. Mas para quê? Para que aumente o nosso nível intelectual, o nosso conhecimento de Deus? Não. Para que a gente aprenda a se deleitar mais em Deus. Para que a beleza de Cristo resplandeça mais aos nossos olhos. Nós queremos conhecer mais a Deus, não para o nosso conhecimento intelectual, mas porque a gente o ama. E aquele a quem a gente ama, a gente quer conhecer. E aquele que a gente conhece, a gente quer amar. A gente quer adorar, a gente quer bendizer, a gente quer louvar. Por isso não caia nessa armadilha de conhecer, de optar por doutrina ou adoração. Seria a mesma coisa que perguntar para um pássaro se ele prefere a sua asa direita ou sua asa esquerda. O que você quer, a asa direita ou a esquerda? Não, as duas são iguais. Assim a igreja de Deus vive. Doutrina e adoração. E assim é o que Paulo faz. E Paulo faz isso como? Como que Paulo adora? Com doutrina. Não é maravilhoso isso, irmãos? Até a hora que Paulo vai adorar, a sua adoração é cheia de doutrina. Olha o que ele diz no verso 20. Ora, aquele que era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Até a hora que Paulo vai se dobrar para adorar a Deus, ele adora com conhecimento, com doutrina. Paulo não se ajoelha e diz, Senhor, tu sabes. Sabe que eu te amo. Eu não tenho palavras para descrever, Senhor. Eu não sei como dizer, mas se as palavras não derem, né? Ouve meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. É isso que Paulo faz. Não, mas Paulo, estando encharcado de conhecimento de Deus, até quando adora, ele adora a Deus com conteúdo, porque ele está transbordando de conteúdo do Senhor. E o seu coração transborda. Nós sabemos, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo sabe adorar a Deus, com palavras, com doutrina, porque o seu coração está cheio desse Deus. Não seja preguiçoso na sua adoração. Não seja preguiçoso na sua oração. Senhor, tu sabes, o Senhor sonda o meu coração. Isso não é oração, irmãos. Isso é preguiça. Saia da sua preguiça e ore a Deus. Escreva orações, escreva poemas e cânticos e louvores a Deus. Coloca no papel, ajusta as suas palavras para que a sua oração seja um ato de entrega a Deus, um incenso que é entregue ao Senhor. É muita preguiça dizer, Senhor, você conhece tudo aí, o Senhor sonda meu coração, se vira aí para achar o que eu quero, os meus problemas, minhas dores. Não é assim que a gente aprende a orar com os salmos, irmãos. Mas nós aprendemos a orar, aprendendo a sondar o nosso próprio coração, mas também nos deleitando e dizendo a Deus quem Ele é e a sua infinita graça e misericórdia. E vejam que Paulo, tanto de doutrina que Paulo fala nessa pequena oração, ele começa dizendo, ora, aquele que é poderoso. Paulo está dizendo que Deus é poderoso. Ele não é incapaz. Ele não é um Deus incapaz, mas ele diz que Ele é um Deus poderoso, e é esse Deus que ele está adorando. Esse Deus poderoso, Ele é capaz de fazer, é o verbinho que ele usa aí, fazer muito mais. Vejam, esse Deus não somente tem poder, mas Ele também pode fazer. Ele tem o poder, Ele tem a capacidade, Ele tem o desejo de operar. Isso aqui me faz lembrar do profeta Elias e os seguidores de Baal, lá em 1 Reis, capítulo 18. Vocês se lembram quando Elias faz uma aposta, um desafio para os profetas de Baal, dizendo, vamos fazer aí um monte, vamos encher aqui ao redor do altar, com holocaustos, e vamos pedir para Deus descer fogo.
E aí os profetas de Baal começam a clamar em alta voz. Eles começam a gritar, começam a se rasgar, pedindo para Baal descer fogo. E Elias começa a zombar deles. Ele fala: gritem com mais força, gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado, talvez esteja meditando, talvez esteja atendendo a necessidades. Sabe o que significa atender a necessidades? É isso mesmo. Talvez esteja na privada, fazendo número 2, é o que Elias fala. Talvez esteja lá no banheiro, espera um pouquinho. O Deus de vocês está no banheiro. Deve estar de viagem, deve estar dormindo. Grita mais alto para ver se ele acorda. E aí então, quando Elias clama ao único Deus verdadeiro, diz o texto que imediatamente desce fogo do céu e consome absolutamente todo o holocausto, a lenha, as pedras, a terra. E Elias ainda tinha mandado jogar água no altar inteiro para ser mais difícil de pegar o fogo. E aquele fogo vem, lambe toda aquela água que estava ali. E todo o povo que vê aquela cena cai com o rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É esse Deus que Paulo está adorando aqui. É o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nosso Deus não está de férias, irmãos. Nosso Deus não está inativo, não está atendendo a necessidades. A Escritura diz que o guarda de Israel não dorme. Ele está sempre pronto, poderoso, ele faz o que quer, e não há absolutamente ninguém que possa se colocar diante dele. Agindo Deus, quem impedirá é a pergunta da Escritura. Deus não somente é poderoso para fazer o que quiser, mas Ele também quer fazer. Por isso Paulo fala: aquele que é poderoso para fazer tudo aquilo que nós pedimos. Paulo acabou de pedir várias coisas. E ele entrega essa oração ao Deus que é capaz e quer fazer aquilo que nós pedimos. Paulo está dizendo: peçam, peçam, porque Deus é um Deus que ouve. Ele não é um Deus fraco nem inativo, mas um Deus que ouve, Ele atende às nossas orações. Mas Ele diz não somente aquilo que pedimos, mas também aquilo que pensamos. Deus, Ele sabe melhor aquilo que é bom para nós, do que aquilo que dizemos com a boca. Eu acabei de dizer que quando nós adoramos, a gente deve se esforçar para entregar a Deus essa adoração, e não ser preguiçoso a ponto de dizer: Senhor, Tu me sondas e é isso aí, vê como é que está meu coração. E eu continuo sustentando esse ponto, mas vejam, por outro lado, como é maravilhoso saber que Deus sonda o nosso coração. E de que Deus não se limita a ouvir somente aquilo que nós dizemos, porque senão estaríamos perdidos. Mas Deus de fato conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração e sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós sabemos ou pensamos que é melhor para nós mesmos. Por isso Paulo está dizendo: eu entrego a minha oração, sabendo que Ele sonda o meu coração e Ele é capaz de fazer aquilo que eu peço, mas mesmo aquilo que eu não peço, aquilo que eu só penso, aquilo que está no meu coração, Ele é capaz de fazer isso. Mas Paulo não diz que Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer mais do que isso. Não somente aquilo que eu peço ou penso, mas Deus extrapola aquilo que eu peço ou penso. Ele é capaz de fazer muito mais do que isso, porque os planos dele são muito maiores do que os meus. Ele é capaz de fazer muito mais do que eu posso pensar. Aliás, a palavra que Paulo fala é infinitamente mais. Irmãos, a graça de Deus não é regulada. Deus não é um Deus miserável com a sua bondade, com a sua graça, com a sua concessão. Deus dá muito mais, infinitamente mais. Se você precisa de um incentivo para a oração, qual incentivo pode ser maior do que esse? Sabendo que Deus está pronto para te ouvir, Ele é poderoso, Ele quer fazer aquilo que você pede, Ele não se limita ao que você pede ou pensa, mas Ele consegue fazer mais do que isso, quer fazer mais do que isso, e não somente mais, mas infinitamente mais. Você precisa de alguma motivação para orar? Alguma forcinha para orar mais do que essa? Mas não para por aí. Deus não somente faz o que pedimos, o pensamos, ou mais, ou infinitamente mais, mas Ele encerra dizendo: conforme o seu poder que opera em nós. E esse poder que Paulo fala aqui no final do capítulo 3, é o poder que Paulo tem falado desde o capítulo 1.
esse poder que nos faz conhecer a Deus, conhecer a Cristo Jesus, esse poder que nos faz ter os olhos espirituais abertos, esse poder que nos faz a imagem da semelhança do seu próprio Filho. É esse poder que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, esse infinitamente mais que Deus é capaz de fazer, não é conforme o seu poder, mas é conforme o poder de Deus que opera em mim, que vai fazer com que a minha vida seja toda para a glória de Deus, em conformidade com a imagem do seu Filho. Quando eu era criança, eu achava que esse versículo dizia o seguinte: não importa aquilo que eu pedir, Deus vai me dar mais. Se eu pedir para Deus um PlayStation 2, Ele é capaz de me dar infinitamente mais, eu vou ganhar um PlayStation 4. E eu ficava, irmãos, não é história de pregador, eu lembro de ficar pensando nisso. Mas imagina se eu pensar o carro mais caro do mundo. Como que Deus vai me dar o mais caro ainda? Veja a mente do pecador, né, irmão? Miserável. Não é isso que Paulo está ensinando, não. De que você pede algo, eu vou pedir uma casa de 3 cômodos para Deus me dar uma de 10. Vou pedir um carro nacional, vai que Deus me dá o importado. Vou orar para Deus pedindo um emprego, saláriozinho de 10 mil, vai que pinta o de 30 mil. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que Deus é capaz, poderoso e quer fazer infinitamente mais daquilo que você pensa que é melhor para você. Talvez você vai pedir um emprego de 10 e Deus vai te dar um emprego de 2. E isso é infinitamente mais poderoso para a sua vida, gracioso para a sua vida, misericordioso para a sua vida, do que seria um emprego de 10. Porque no emprego de 2, Deus vai te ensinar muitas coisas, e talvez no emprego de 10 você se perderia. Veja que quando Paulo fala isso, que ele é capaz de fazer tudo isso segundo o seu poder que opera em mim, a regra muda. Porque não é conforme o meu plano, conforme a minha estratégia, mas eu entrego para o poder e para a sabedoria de Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para mim. Ainda que as minhas orações pessoais, aquilo que eu disse não seja atendido, eu sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu pedi, inclusive dizer não àquilo que eu pedi. E isso é fazer infinitamente mais daquilo que eu peço. Porque se Deus ouvisse todas as nossas orações, nós estaríamos perdidos, irmãos. Se Deus tivesse dito sim a tudo que você pediu, a tudo que você desejou, você provavelmente já estaria morto. Mas Deus é um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. Não se limitando àquilo que a gente pede ou às nossas estratégias, mas àquilo que Ele mesmo faz segundo o seu poder. E Paulo encerra o versículo 21, dizendo: portanto a Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Que a glória de tudo isso que nós temos visto, ouvido, seja dada a Deus. Ele encerra a sua oração com o famoso só lhe deu glória. Essa bandeira levantada pela Reforma Protestante, dizendo glória somente a Deus. Nós não dividimos a glória com homens, com instituições. Nós não dividimos a glória com homens, com grupos religiosos, com nós mesmos. Veja que Paulo acabou de falar que ele está preso por causa do Evangelho, por causa da igreja de Éfeso. E Paulo não fala, seja a glória para Deus, mas um pouco para mim também. Aliás, estou sofrendo aqui preso por causa de vocês. Não é isso que Paulo fala. Mas ele diz somente a Ele. A esse Deus que é capaz de fazer muito mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Paulo não deseja ficar com um pouquinho da glória, não. Paulo não diz, divide esse bolo em 8 pedaços, dá um para mim e dá 7 para Deus. Dá só um pedacinho de glória para mim, igreja. Vejam que Paulo é tratado como um apóstolo querido para essa igreja. Como alguém admirado por essa igreja. Mas Paulo não exige adoração, Paulo não exige louvor a ele mesmo. Irmãos, olhem os pregadores televisivos dos nossos dias. Olha os donos das igrejas que estão por aí, que querem glória a si mesmos, querem ser adorados, querem ter suas mãos beijadas, querem ter, que as pessoas queiram que ela passe somente a mãozinha assim na cabecinha. Essas pessoas querem glória.
E muitas vezes nós podemos ser seduzidos por isso também. Quando nós somos elogiados, reconhecidos, nós queremos um pouco da glória para nós também. Mas Paulo, mesmo preso por causa do Evangelho, ele não quer nenhum pedaço dessa glória. Ele diz, entrega tudo ao Senhor. Eu estou preso, sim. Eu estou preso por causa de vocês, sim. Eu fui usado para que vocês recebam os mistérios da graça, da paz de Deus, sim. Mas eu não quero glória. Que toda a glória seja dada somente a Deus. Só lhe deu glória, só ao Senhor, que Ele receba toda a glória. E veja o que Ele diz, na igreja e em Cristo Jesus. Que Ele receba a glória na igreja e em Cristo. Que Ele receba a glória no corpo e no cabeça. Que Ele receba a glória na comunidade da paz e no pacificador. Paulo trabalha a igreja e Cristo Jesus como um mesmo, o corpo e a cabeça. Quando nós entregamos glória somente a Deus, quando nós vivemos a nossa vida somente para a glória de Deus, Deus está sendo glorificado na igreja e em Cristo Jesus, no corpo e na cabeça. E ele vai dizer ainda, por todas as gerações e para todo sempre. Paulo é como se olhasse para trás, dizendo, a Ele seja a glória por todas as gerações, por todos os nossos antecedentes, por tudo que já passou e por toda a eternidade. Vejam que Paulo, ele entrega ao Senhor uma glória que não é diminuta, mas é uma glória abundante, uma glória extravagante. É assim que Paulo encerra a sua oração. Meus irmãos, meu desejo é que Deus nos faça esses verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores que desejam do fundo do seu coração que Deus seja glorificado. Não somente pessoas que sabem que Deus deve ser glorificado. Não somente que pessoas que saibam explicar a doutrina do só lhe deu glória. Mas pessoas que de fato vivam o só lhe deu glória. Que esse conteúdo, que essa doutrina, de tudo que aprendemos com Paulo, de tudo que aprendemos semanalmente ou diariamente em nossos estudos bíblicos, movam o nosso coração assim como moveu do apóstolo Paulo, a ponto de entregar ao Senhor o controle de nossa vida completa, dizendo, Senhor, o Senhor que é capaz de fazer mais, infinitamente mais, tudo aquilo que eu penso, peço, o Senhor que tem poder sobre tudo, segundo o seu poder que opera em mim, que o Senhor receba a glória em toda a minha vida, não só do que já passou, mas a glória de tudo que vai passar, que somente ao Senhor eu me renda, que somente ao Senhor eu me coloque de joelhos, e que eu nunca me atreva a adorar qualquer outro, que não somente ao Senhor. Que Deus nos faça essa igreja, irmãos, uma igreja que conhece aquele que adora, e adora aquele que conhece. Amém? Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos por tua infinita sabedoria, graça e misericórdia por nós. Nós te adoramos por Cristo Jesus, aquele que morreu para nos salvar e foi ressuscitado e colocado à sua destra. Nós te adoramos porque pela fé em Cristo nós também morremos para o pecado e fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. E agora estamos assentados junto a Cristo nos lugares celestiais, apenas aguardando a consumação de todas as coisas. Nós te exaltamos por quem o Senhor é. Nós te exaltamos pelos seus atributos, pela sua graça, misericórdia, bondade, soberania, justiça, majestade e glória, pelo seu eterno poder e graça abundante. Que o Senhor, e somente o Senhor, receba toda a glória em nossas vidas, receba toda a glória em nossa igreja, que por Cristo Jesus, nossa adoração seja para Ti como aroma suave. Faça-nos como verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cristo Jesus que nós oramos. Amém.